com as demais irmãs. Eu convido os queridos à leitura no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós procederemos à leitura dos versos 1 até o 20. Sucedeu, pois, que quando Davi e os seus homens ao terceiro dia, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa de todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma,
nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Meus irmãos, há um cuidado especial de Deus na vida dos seus servos. Há um cuidado especial de Deus na vida das famílias dos seus servos. Um fato que nós relembramos do Novo Testamento, que expressa de uma maneira muito própria este cuidado. Quando o Senhor Jesus esteve no Monte da Transfiguração com Pedro e João, depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração, encontra um pai desesperado. O seu filho era tomado por um espírito maligno, e muitas vezes aquele espírito maligno lançava aquele jovem na água, no fogo. Aquele pai vivia aflito. Certamente aquele pai há muito tempo não sabia o que era alegria, o que era paz. Aquele pai vivia em aflição. Clama ao Senhor Jesus, que socorre aquele jovem, o liberta e devolve àquela família a paz, a alegria, a harmonia, a esperança. Texto que revela os cuidados especiais do Senhor Jesus nas nossas vidas e nas nossas famílias. E diante de nós está também, na leitura que nós fizemos, a expressão deste cuidado abençoador do Senhor na nossa vida, nas nossas famílias, bem como o registro dos males e de perigos que nós podemos enfrentar nesta vida. Davi, como nós vimos em mensagem anterior, atormentado diante das perseguições impostas pelo rei Saul, em um momento de fragilidade, se encheu de pessimismo. Ele ouviu um mau conselheiro, ele ouviu o seu próprio coração e resolveu fugir para a terra dos filisteus para buscar acolhida na terra dos inimigos de Israel, encontrando com o rei Aquis. Ele foi acolhido pelos filisteus e o rei Aquis lhe deu a cidade de Ziclag para que ele, com seus 600 homens, seguidores, soldados, pudessem morar em Ziclag. Meus irmãos, tratava-se tão somente de uma falsa segurança, uma aparente segurança. E as fraquezas de Davi foram reveladas. Mas, irmãos, muito acima das fraquezas, o Deus que ouve os seus servos que da profundeza clamam a Ele, veio em socorro de Davi. Ocorre, irmãos, que Davi resolve sair à guerra com os filisteus. Para guerrear contra quem? Meus irmãos, ele saiu para guerrear contra Israel, contra o seu próprio povo. E só não foi à guerra porque alguns filisteus desconfiaram e disseram: olha, nós não podemos levar este homem. Ele pode ir lá na guerra com os seus se voltarem contra nós. O rei Aquis ainda insistiu para levar Davi, mas o povo não aceitou. Davi então retorna para a cidade de Ziclag. Quão grande não foi a surpresa de Davi, que quando se aproxima da cidade de Ziclag, ele vê apenas o sinal de uma cidade totalmente devastada e queimada. Por isso eu disse, uma falsa segurança, uma aparente segurança. Meus irmãos, toda a segurança que nós buscamos ancorar no mundo, mais cedo ou mais tarde se revelará como uma segurança falsa, incapaz de perpetuar verdadeira proteção a nós.
Ocorre que uma tribo de amalequitas passara pela cidade de Ziclag e destruíram a cidade, queimaram a cidade e levaram as mulheres, levaram os filhos. Todos foram levados, bens foram levados. Ah, meus irmãos, Davi estava mesmo no fundo do poço. Um momento de profunda tristeza, onde Davi vê a sua família refém do poder inimigo. E nós queremos, irmãos, trazer a palavra nesta noite, pensando nas nossas vidas e pensando também nas nossas próprias famílias, que não podem viver refém do poder do inimigo. Nós falamos há pouco daquele jovem no Novo Testamento que vivia refém do inimigo, uma família refém do inimigo, mas que o Senhor Jesus socorreu aquela família, e a experiência de Davi também foi esta, porque refém do inimigo, mas Deus o socorreu com graça e com poder. Talvez nessa noite esteja batendo forte no seu coração alguma tristeza, alguma inquietação, porque você vê que a sua vida não está caminhando como deveria caminhar. Quem sabe você olha o seu casamento, olha os seus filhos, olha a sua família, e você percebe que o inimigo tem agido e tem tornado também a sua vida, a sua família, de alguma forma refém do poder maléfico dele. Meus irmãos, eu quero considerar nessa noite com os queridos primeiro, que neste mundo as famílias estão muito expostas. Muito expostas. Quando nós mudamos de um lugar para o outro, nós procuramos com cuidado onde vamos morar. Ninguém muda de um lado para o outro se tem condições, se pode, dizendo: eu prefiro morar em um local dominado por traficantes, por malfeitores, por assassinos. Não! Nós queremos um lugar que forneça à nossa família e a nós mesmos alguma segurança. Nós não queremos expor os nossos queridos. Nós saímos pelas ruas e observamos à frente das casas os muros. Nós observamos à frente das casas cercas elétricas, porque nós não queremos ficar expostos e não queremos também que a nossa família esteja exposta. Mas, meus amados, quando Davi sai da sua terra, quando Davi vai para a terra dos filisteus, ele achou que estava indo para um lugar seguro. Mas, na verdade, ele estava indo para um lugar que a sua família ficaria exposta. Uma terra estranha, desconhecida, uma região de guerras. E Davi, quando sai para guerrear, ele ainda deixa a sua família mais exposta, porque os homens de guerra vão com ele e permanecem na cidade as mulheres, as crianças, os filhos. Muita exposição desta família. Mas, irmãos, pensando nas nossas famílias, será que as nossas famílias não estão também em demasia expostas neste mundo, a exemplo da família de Davi? Afinal, nós também estamos em uma terra estranha, porque a nossa pátria não é neste mundo. Nós estamos em uma terra estranha. O Senhor Jesus disse que ele não era deste mundo e que os seus discípulos também não eram deste mundo. As nossas famílias estão expostas neste mundo, irmãos, de várias formas. Este é um mundo hostil. É um mundo hostil para o cristão viver. É um mundo que não oferece o ambiente adequado para o cristão viver.
Outro dia, eu ouvi de um irmão nosso aqui da igreja uma palavra que eu achei forte, mas eu não posso tirar a razão dele. Ele disse: Deus nos deu os filhos, mas o Estado tomou posse dos nossos filhos. Porque o Estado está os doutrinando, está os ensinando. E infelizmente, se não sempre, quase sempre, por pessoas que não têm preparo e nem moral para ensiná-los. Os meios de comunicação estão veiculando uma notícia da prefeitura de Taubaté, que enviou aos professores um documento. Neste documento, orientando os professores, exigindo dos mesmos assiná-lo, comprometendo que nas escolas não falariam em Deus, nem a palavra Deus te abençoe. Será que o Estado tem o poder para exigir que todas as pessoas tenham uma postura, uma posição de ateus? Meus queridos, o mundo é um mundo hostil para o cristão. E isso não é de hoje. E não podemos esquecer que estamos expostos neste mundo também por causa de um arqui-inimigo da família. Que quando lá no princípio Deus criou o homem e a mulher, estabeleceu uma família e os abençoou, este inimigo veio com a mentira, veio com o engano, prometendo felicidade, crescimento, sem a obediência aos preceitos estabelecidos pelo Senhor, sem andar pelos caminhos do Senhor. Ah, meus queridos, o que pode prosperar nesta vida sem Deus? Se Deus é a única fonte de bondade, de perfeição, de poder e de graça. Vivemos em um mundo que está em demasia exposto. Enfrentamos perigos naturais, enfermidades, mortes, perdas de pessoas queridas. Ah, meus queridos, que mundo hostil para a família, que mundo hostil para o ser humano. Nós estamos demasiadamente expostos nesse mundo. Os diversos modelos de família distorcidos daquele modelo instituído pelo Senhor Jesus, estabelecido para ser um recinto da paz de Deus, da presença do Senhor, da orientação do Senhor, onde esposo, esposa e filhos se assentam em torno da mesa, na presença de Deus, e ele leva suas mãos em gratidão ao Criador e Senhor das suas vidas. O que podemos fazer, vendo as nossas famílias tão expostas nesse mundo? Meus queridos, primeiro nós precisamos definir quais as guerras nós precisamos guerrear. Davi saiu a uma guerra que não era dele. Ele saiu a guerrear junto com os filisteus. E nós não podemos sair para guerrearmos junto com o mundo. Nós precisamos guerrear principalmente pelo estabelecimento da verdade nos corações de nossos filhos, nos corações da nossa família, porque é esta verdade que os protegerá em todas as circunstâncias. É por isso que a palavra de Deus nos chama a ensinar, a meditar, a ler
e a praticar a palavra. Nós temos na Bíblia o exemplo de uma criança que viveu sob o poder do inimigo, que viveu na casa do inimigo, mas que não foi afetada pelo poder do inimigo. Porque os pais haviam plantado no coração desta criança as verdades divinas, e estas verdades divinas venceram na vida deste homem. Eu estou me referindo a Moisés, que foi criado no palácio egípcio. Mas a mãe havia incutido na vida dele, quando ainda criança, as verdades divinas. E estas verdades prevaleceram na vida dele. Ele soube se posicionar. Ele soube se colocar ao lado do povo de Deus. Ele soube caminhar com o povo de Deus. Ele soube liderar o povo de Deus. Meus queridos, o caminho para nós é este: escolhermos as verdadeiras batalhas, e a maior de todas as batalhas é trabalharmos para que o engano não esteja plantado nos corações da nossa família, mas que a verdade do Senhor brilhe nestes corações, e contra esta verdade nenhum mal terá o poder. É verdade que as nossas famílias estão expostas, e nós precisamos trabalhar os corações, os nossos corações e os corações de toda a nossa família. Sabermos guerrear as verdadeiras guerras, porque podemos simplesmente gastar energia tentando guerrear guerras que não resolverão os problemas das nossas famílias. Nós não vamos colocar os nossos filhos e não vamos correr para um monastério. Nós não vamos nos isolar, mas nós cremos num Deus que pode guardar os nossos corações e a verdade ser preservada em nossas almas. Mas, irmãos, esse texto bíblico nos remete também a um segundo aspecto da família que se torna refém. É uma família exposta, mas é também uma família atacada. É uma família ferida. Meus irmãos, Ziclag foi atacada pelos amalequitas. Os inimigos atacaram com ferocidade esta cidade. Destruíram, queimaram esta cidade. Sobrou cinzas. A cidade foi saqueada. Levaram os bens desta cidade. As famílias foram sequestradas. As mulheres, os filhos, todos foram levados. Afinal, as famílias estavam duramente feridas, sofridas. Um ambiente de dor. Tanto é que aqueles que acompanhavam Davi quiseram apedrejá-lo. As suas almas estavam em amargura, eles estavam entristecidos e acabados. Afinal, estavam todos duramente feridos. Meus queridos, nestas circunstâncias, quando nós somos feridos, nós precisamos ter as reações corretas. E olha, queridos, que não há família que não passe pela experiência das feridas. Famílias que estão feridas porque perderam pessoas queridas. E ficou aquele vazio em casa. E ficou aquela dor na alma. Famílias que veem os seus queridos enfermos estão também feridas. Famílias que de repente projetaram, sonharam com algo e se veem frustradas porque não veem os seus sonhos serem realizados. Pais que instruem e nutrem a expectativa de uma vida saudável dos filhos, mas de repente os filhos trilham por outros caminhos. Enfim, há muitas pessoas feridas.
E há muitas famílias feridas. As famílias de Davi e seus homens estavam também duramente feridas, feridas de alma, amargurados, tristes. Mas, queridos, nestas circunstâncias de feridas, nós precisamos compreender que estar ferido e ser destruído não é a mesma coisa. Aquelas famílias estavam feridas, porém não destruídas. Quantas famílias nós achamos nas Escrituras feridas, porém não destruídas? Jó experimentou a ferida na sua família. Parecia que estava tudo acabado, mas não estava. A família estava ferida, porém não destruída. As feridas na sua família não são para a sua destruição, e não são para a destruição de sua família. Por isso nós precisamos responder às feridas com fé no Deus presente, no Deus que estabelece cura nas nossas vidas e nas nossas famílias. Você crê nisso? Meus queridos, a família refém, ela está exposta, ela está ferida. Mas a família refém, ela pode ser resgatada pelo poder de Deus. Nos mostra a palavra, irmãos, que Davi com seus homens se mostraram inconformados. Eles não se conformaram com aquele quadro. Eles choraram. Eles choraram até perder a força. Eles se humilharam diante de Deus. Às vezes o desânimo quer tomar conta do seu coração. Às vezes a revolta quer brotar na sua alma. Mas este não é o caminho. É tempo de se humilhar diante de Deus. E Davi com seus homens se humilham diante do Senhor. Choram. E choram até perder as forças. Porém, a palavra nos mostra que eles se reanimaram no Senhor. Começando com Davi, que se reanimou no Senhor. Certamente não havia forças em Davi. O homem Davi não possuía recursos para se levantar diante daquela situação. Mas na força do Senhor ele se reanimou, porque Deus é o Deus que reparte conosco a sua força, reparte conosco a sua graça, reparte conosco a sua misericórdia, reparte conosco o seu poder. Quantas vezes nós encontramos mães dizendo, eu não tenho mais força. Pais dizendo, eu não tenho mais força. Mas, queridos, no Senhor você pode se reanimar. No Senhor, você pode se reanimar. Davi consulta a Deus. A sua família se achava refém do inimigo. Mas Davi entende que naquele momento ele precisava seguir a direção de Deus. Que naquele momento ele não poderia tomar iniciativas por si, ele precisava da orientação e direção do Senhor para dar os passos certos. E ele pergunta para Deus, eu irei em busca da minha família para libertá-la ou não? O Senhor disse, vai e salvarás a tua família. Ele caminhou sob a orientação do Senhor. Ah, meus queridos, nós precisamos buscar a restauração de nossas famílias, o resgate das famílias, seguindo pelos caminhos traçados pelo Senhor, orientados pelo Senhor. E o Senhor nos orienta a caminhar com o espírito de perdão, com amor no coração, com fé na alma, a darmos passos, a não desistirmos. E foi assim que Davi começou a agir
com base nas promessas do Senhor, ele confiou na palavra de Deus, ele se levantou e ele se mostrou disposto a lutar. Ele se mostrou disposto a lutar. E aqui está algo importante, irmãos. Davi com seus homens, eles guerrearam desde o amanhecer até o outro dia à noite contra os inimigos, para libertar, para restaurar as suas famílias. Você tem orado pela sua família? Ótimo. Mas além da oração, comece a guerrear. Comece a lutar pela sua família. É preciso lutar pela família também. É preciso lutar por tudo que Deus te deu, com perseverança, sem desanimar, sem desistir desta luta, sem abrir mão do que Deus te deu. E nos mostra a palavra que Davi lutou, e Davi resgatou toda a família, todos os filhos, todos os bens, não deixou nada para trás de tudo quanto Deus lhe dera. Não deixe para trás o que Deus te deu. Sua família, os bens que Deus tem te dado. Às vezes, irmãos, são provados e caem no desânimo e desistem. Meus queridos, Deus nos quer ver de pé. Deus quer nos ver caminhando, Deus quer nos ver lutando, porque esta é a expressão da verdadeira fé em nossos corações, porque nós entendemos que estamos caminhando confiados no Senhor, que o Senhor nos guia, que o Senhor nos abençoa, e que nós não podemos nos prostrar em incredulidade, enquanto o inimigo toma aquilo que Deus nos deu. Isso me faz lembrar aquela experiência quando o povo de Deus saiu do Egito. Faraó pediu para deixar os filhos, as crianças, as mulheres. Moisés disse, não, nós não deixaremos. Para deixar os bens, nós não deixaremos. E Moisés disse, nós não deixaremos nenhuma unha. Lute pelo que Deus te deu. Lute pelo que Deus te deu. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós temos aquele que luta em nosso favor para promover a nossa libertação, a nossa salvação. E nós caminhamos também em uma batalha, confiados na graça de Jesus, não estamos sozinhos, mas o Senhor é quem nos ampara, nos fortalece e nos outorga as vitórias, porque Ele caminha com aqueles que nele confiam. Meus amados, nós vivemos em um mundo onde muitas famílias se veem reféns do inimigo. Famílias que estão reféns das vitórias e das conquistas. Porque no meio das conquistas e das vitórias, trocam de Deus. E passam a cultuar o que Deus dá e não a pessoa de Deus. Se torna reféns das próprias bênçãos. Mas também famílias que se tornam reféns do sofrimento. Diante do sofrimento experimentado, caem em uma depressão e tristeza, em uma frustração e esquecem de caminhar em fé. Se tornam reféns do próprio sofrimento. Famílias que se tornam reféns do mundo. Reféns do poder do inimigo. Meus queridos, as nossas famílias estão expostas. É verdade. Mas estando expostas neste mundo, nós precisamos aprender a lutar as verdadeiras guerras para protegermos as nossas famílias. E a verdadeira guerra é o estabelecimento da verdade do Evangelho em nossos corações. As famílias feridas hoje não podem se esquecer que estar ferida não é o mesmo que estar destruída. Sua família pode estar ferida, mas não destruída. E nós cremos no Deus que estabelece cura nas nossas famílias.
A sua família pode estar refém do inimigo, mas nós cremos no Deus que resgata as nossas famílias. Mas nós precisamos sair à luta pelas nossas famílias, em oração, em ajuda, em busca, com amor, com o ensino da palavra, lutando junto com as nossas famílias para o resgate delas. Que Deus mesmo guie as nossas vidas, as nossas famílias. O que Deus te deu é seu.